Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 6 horas e 39 minutos e agora aqui esquenta um pouquinho mais, viu? Porque temos a presença do deputado federal José Medeiros, temos muitos assuntos, tanto questões relativas ao próprio estado de Mato Grosso, como também lá do governo federal. Olá, deputado, bom dia, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Bom dia, é uma satisfação estar aqui. Bom, deputado, como eu já antecipei aqui, a gente tem inúmeras perguntas, né? Mas eu vou iniciar com um assunto aqui de Mato Grosso, muito importante, aliás, uma novela. O senhor apresentou um requerimento para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para saber por que o governador de Mato Grosso não quer mais o VLT. Só relembrando, né, que VLT é filho de Silval, depois passou pelo governador Pedro Tax, agora na mão de Mauro Mendes. E o senhor quer, de fato, esta CPI? Por qual razão? Explica pra gente. Olha, na verdade, é pela vultuosidade dos recursos que já foi empregado nessa modalidade. E também pela mudança repentina de posição totalmente ao contrário do que pensava o governador quando era prefeito. Nós vemos que o governador defendia totalmente o término da obra do VLT, ele próprio textualmente dizia que não era concebível que jogasse mais de 1 bilhão na lata do lixo. E agora, como governador, ele toma uma decisão baseada simplesmente em opiniões. Veja que o estudo que foi feito, que ele alega ter tomado com base nisso, um estudo feito em fundo de quintal, com a empresa que era da Assembleia Legislativa, e notadamente na época quem era presidente era o Botelho, que a gente respeita, mas o Botelho tem ligações diretas com as empresas de ônibus que, lógico, são contra o VLT. Então, como não tinha projeto e não tinha estudo coisa nenhuma, a gente só pode dizer que, no mínimo, precisa ser investigado isso aí. Mas a Secretaria de Mobilidade Urbana, né, diretamente lá de Brasília, não fez apontamentos em relação ao futuro do VLT, se era viável ou se era inviável? O governo de Mato Grosso já não está seguindo diretrizes da Secretaria Nacional? A Secretaria, o parecer lá é contrário à mudança de modal nesse momento. Senhores? Deputado, algumas obras da Copa em outros estados, né, assim como modais em outros estados, foram viabilizados após a Copa por conta de articulação política de alguns deputados federais e senadores, no sentido de conseguir recursos, prospecção de recursos junto ao Ministério do Desenvolvimento e Cidadania para finalizar essas obras. E eles conseguiram isso. Houve alguma movimentação por parte do governador Mauro Mendes nesse sentido aqui no estado de Mato Grosso, junto à nossa bancada federal, aos nossos senadores, de realmente prospectar recursos junto ao Ministério responsável para que o VLT pudesse ser viabilizado? O problema do VLT é que Mato Grosso e do governador aí não é recurso, até porque eu fui a campo, encontrei pelo menos 2 empresas que terminam o VLT com a tecnologia que o governador quiser e com a tarifa bem abaixo do que ele aventou nesse estudo aí. É lógico que eles querem uma concessão, lógico, por um tempo, mas sem o governador pôr 1 centavo. Então a questão aí mesmo é que eles querem, por questões inexplicáveis, mudar para a BRT. Deputado, eu quero perguntar ao senhor o seguinte, que empresa é essa que o senhor está falando, de fundo de quintal, que pertence à Assembleia, que fez o estudo? Não é que ela pertence à Assembleia, ela prestava serviço para a Assembleia, né? E a empresa, o know-how da empresa não é mobilidade urbana. Então, é a mesma coisa de você pedir para eu fazer um estudo sobre jornalismo. Eu não entendo nada de jornalismo. Então, como é que eu vou fazer um estudo sobre jornalismo e apresentar isso como... E quando você pega o estudo é um converseiro, é uma fuxicaiada. O modal foi começado em corrupção. Olha, se você for pegar a obra no Brasil que começou com corrupção e destruir todas elas, eu acho que você derruba o Brasil, porque você pega, por exemplo, aquele tribunal de São Paulo lá do juiz Lalau. Aquilo era uma obra imensa, mas bem menor do que o VLT. E eles fizeram o quê? Puniram, colocaram o Luiz Estevam na cadeia, o juiz Lalau também, e terminaram a obra. Aqui, o que tinha que se fazer é o seguinte, é o que foi feito. Quem tinha que pagar penalmente, pagar, mas terminar a obra, né?
Terminou o VLT, senhores? Não, eu tenho uma pergunta ainda ao deputado. Assim, essa CPI que o senhor está propondo é na Câmara Federal ou que a Assembleia instaure aqui? Não, a Assembleia não vai instaurar, né? Nós, antes dessa decisão do STF aí, nós tínhamos proposto, eu fui até o TCU ver a viabilidade devido à vultuosidade dos recursos, né? E nós propusemos isso. Agora, houve um entendimento recentemente de que os governadores não podem, em hipótese alguma, serem investigados em CPIs no âmbito do Congresso, né? Então, nesse caso, inviabilizaria a abertura dessa CPI, ou pelo menos, abertura não, mas pelo menos investigar o governador. Agora, os recursos não, a gente pode abrir e investigar os recursos, que óbvio são recursos oriundos do Fundo de Garantia, e esse sim. Não, é só então para deixar claro para o nosso telespectador, o senhor está retirando a proposta da CPI? Não, não retirei não. Ela continua lá para assinaturas dos deputados, porque a gente pode discutir isso, fazer a discussão, investigar os recursos e a parte do governador caberia à Assembleia Estadual. Só não seria investigado o governador, os recursos sim. Okay. O que está sendo feito com os recursos, chamar o pessoal do Conselho Curador do FGTS, MDR, essas coisas, para a gente deixar bem claro o que está acontecendo. Agora, deputado, nós vimos, né, em várias capitais brasileiras as manifestações contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, mas ainda quero falar em relação ao presidente, mas vamos linkar a questão da vacinação. Mato Grosso aí não está bonito na foto não, né? Num dito popular. A vacinação aqui é uma das mais lentas em relação a todos os outros estados brasileiros. Se a gente colocar Cuiabá como a maior cidade aqui de Mato Grosso, nós temos polos fechados, porque não tem o imunizante na quantidade suficiente. O que está acontecendo? Por que Mato Grosso, que representa a bancada federal nesse momento, não tem uma alternativa de acelerar a vinda desses imunizantes? Na semana passada, os brasileiros assistiram aí de forma atônita o fato da Janssen ficar parada lá alguns dias em Viracopos. O que está acontecendo? O que é possível fazer para Mato Grosso ter uma maior quantidade de imunizantes? Olha, o Mato Grosso toda semana ele recebe uma quantidade substancial de vacina. Agora mesmo, no final de semana, recebeu aí quase 100 mil vacinas da Janssen e da Pfizer. E o caso de Mato Grosso está no último ranking, não é falta de vacina não. Pode faltar em algum outro município maior, devido à distribuição, mas o que precisa é uma melhor estratégia na vacinação. Você veja que estados similares, por exemplo, você coloca Mato Grosso do Sul, que recebe uma quantidade aí parecida, ele está entre os primeiros colocados. E Mato Grosso vai recebendo a quantidade de vacina, não é assim, ó, vou mandar para Mato Grosso tanto, é decidida pelo conselho dos próprios secretários, é uma equipe técnica, combinando inclusive a velocidade com que esses municípios vacinam, até porque se você mandar vacina em certa quantidade, ela acaba vencendo, tem que ter cuidado para isso. E aqui nós temos tido uma dificuldade nessa. Você tem tido caso até em que o motorista foi pro cabaré e levou vacina e ficou lá e o pessoal esperando a vacina e foi descobrir depois que o caboclo estava lá. Então precisa ter um certo cuidado na distribuição dessas vacinas, ver quem vai, para não acontecer esse tipo de coisa. Eu estou dando esse exemplo, vamos dizer, esdrúxulo, por absurdo, para notar que eu não vejo tanta preocupação. Eu fui no domingo lá em Mato Grosso do Sul, eu vi o pessoal vacinando de dia à noite no domingo. Aqui parece estar na velocidade da vida, como se a gente estivesse em normalidade. Deputado, de acordo com o que o senhor está dizendo, então a gente vai entender que o município de Cuiabá estaria escondendo imunizantes? Não tem vacina em Cuiabá. Para a gente ter uma ideia, aqui são 5 polos. Nesse final de semana, apenas 2 polos foram abertos porque não havia mais imunizante. O município guardou apenas a segunda dose para não repetir aquele cenário desastroso de passar a data exata para receber a segunda dose. Cuiabá, o maior município de Mato Grosso, então, estaria escondendo essas vacinas? Porque não tem.
Não, eu não tô dizendo no caso específico de Cuiabá, talvez até esteja faltando mesmo. Eu estou falando que na distribuição geral do Estado está havendo pouca celeridade nisso. Então, às vezes, um município aplica e até falta, e outros acabam não aplicando, e no cômputo geral o Estado não está aplicando e acaba não vindo a quantidade necessária, e uns municípios ficam sem e outros ainda não aplicaram. Deputado, ainda em vacina, essa polêmica da compra possível, né, superfaturamento, corrupção com relação à compra da Covaxin. Quem é Luiz Miranda? Quem é esse deputado que faz essa denúncia? Houve ou não houve prevaricação por parte do presidente Jair Bolsonaro? Né? Qual que é o entendimento que o senhor tem nessa altura do campeonato com relação a essas polêmicas situações? Olha, na verdade as pessoas estão queimando etapa lá, né? Para haver prevaricação é preciso haver crime. Então, estão querendo investigar a prevaricação antes de saber se houve crime. O Luiz disse que foi no dia 20 e entregou um documento ao presidente denunciando que havia superfaturamento. Aí agora provou-se que o documento chegou 2 dias depois dessa reunião com o presidente. E o Luiz tem se notabilizado lá nos últimos dias pelo ódio de madrasta por ter sido preterido na relatoria da reforma tributária. Ele ficou muito bravo com o governo e principalmente com o Ricardo Barros, porque ele queria ser esse relator, mas ele não tem tamanho ainda e nem estatura política para conduzir uma reforma do tamanho da reforma tributária, que vai mexer com a vida de todos os estados e de todos os municípios. E acabou acontecendo isso. Não se sabe se por ódio ou por qualquer outra coisa, ele acabou vindo 90 dias depois dessa conversa a imprensa denunciar. Né? Kleber? Deputado, ainda desse assunto a gente pode falar de política de Mato Grosso? Fica à vontade para mim. Estou querendo falar com o senhor sobre eleições 2022. A gente até tratou no bloco anterior sobre a possibilidade da direita lançar um candidato a governador ano que vem em Mato Grosso. O professor levantou o nome do Reinaldo. Eu disse que ele teve um desempenho muito baixo no ano passado, ele ficou em 10º lugar dos 11 candidatos, né? Fez 35, 38 mil votos. E o senhor também já falou na imprensa que tenta construir essa frente de direita para participar das eleições aqui. Como é que está isso? Quem seriam os nomes? Quais os partidos? E que o senhor também considerasse o fato do PSL hoje já estar com os 2 pés na canoa do governador Mauro Mendes. Mas o PSL, a gente tem que praticamente descartar ele nessa frente, inclusive nacional, porque o PSL você pode jogar ele hoje na conta no grupo ali que estão os partidos PSD ou o próprio PL, que vão conforme tiver as circunstâncias das pesquisas ou conforme tiver apendendo o pêndulo melhor para eles, para o Bivar ali, eles vão decidir dessa forma. Então, se a coisa estiver muito favorável para o presidente Jair Bolsonaro, vão com o presidente Jair Bolsonaro. Se não, vão com outro e em cada estado vão ver o lado deles. Então, não é bem assim, a gente já não contava muito que eles estivessem conosco, não. Agora, nós estamos trabalhando muito para isso, a gente sabe que não vai ser fácil, porque tal qual em 2010, que nós enfrentamos, enfrentar Cidinho nunca é fácil. O Cidinho tem uma habilidade única e o Mauro Mendes colocou ele na condução desse processo e ele sabe fazer bem a cooptação de partidos, de prefeitos. E nós sabemos que máquina é máquina e o jogo é esse. Não tem que, se a gente tivesse que chorar contra isso, a gente tinha que bater contra o advento, o instituto da reeleição, né? Então, nós estamos montando o nosso time aí, sabendo que pode, não só o PSL, mas pode daqui a pouco levar mais alguns, que o cheiro da brilhantina é forte e nem todo mundo aguenta, né? Que nem canto de sereia, nem todo mundo aguenta, nem todo mundo resiste. Agora, a condução está boa. Na quarta-feira nós vamos ter uma reunião com o presidente, já com alguns membros aí. O Vitório me disse que o Roberto Jefferson marcou essa reunião lá com o presidente, convidou algumas pessoas, mas ele disse que vai ser tocado no assunto de Mato Grosso e
Eu até conversei com o Roberto, pedi para participar dessa reunião, porque eu quero estar atento como é que vai ser conduzido esse tema. Enfim, a gente precisa ficar sabendo como é que vai ser as coisas aqui. Deputado, se eu pudesse, então me diga quais são os partidos que o senhor considera hoje de direita em Mato Grosso, que o senhor trabalharia essa construção dessa frente aqui? Bom, Podemos, quem mais? Existe o ideal, né, e o que é possível, né? Nós gostaríamos que o máximo de partidos, tirando os de esquerda, os outros que quisessem vir, tivéssemos conosco, até porque voto não empacha. A gente não tem que ficar pensando em essa história de puro sangue, ou só direita aqui, não. Os partidos de centro que queiram estar são muito bem-vindos, mas a gente sabe que talvez não seja possível justamente por causa da máquina governamental. Agora, nós temos aí o Podemos, provavelmente o Patriotas com certeza, né? Aí tem o PRTB, se o presidente, muito provavelmente o PTB, né? Com certeza o PTB, né? No arco de apoio ao presidente da República. Eu suponho que o PRTB também. O senhor já falou, PRTB. Falei PRTB? Falou. Não, falei Bom, PRTB, o senhor falou Podemos, Patriota, PRTB, PTB. E provavelmente o PMB, né? PMB. Deputado, existem vários pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, e o senhor é um braço direito do presidente Jair Bolsonaro, inclusive provavelmente deve ser o candidato dele ao Senado em 2022. Né? O senhor acha que passa esse impeachment, não passa o impeachment, o Centrão segura isso em Brasília ou não? Qual que é o seu entendimento nesse momento em que as acusações são fortes, principalmente com relação à questão da corrupção? Qual a bandeira para 2022, caso se configure exatamente corrupção no governo Bolsonaro? Não, na verdade, assim, não se trata nem do Centrão. Para todo governo se sustentar, ele precisa estar com os 3 pilares bem fortes, que é a economia, apoio popular e o apoio político, né? Por enquanto, esses pilares estão bem sustentados. Agora, óbvio que a política é construir casa à beira do abismo. Hoje está forte, amanhã pode acontecer algo e desgringolar tudo, né? Então, por enquanto, a economia vai bem, deve crescer esse ano aí por volta dos 5%, o apoio popular está bom e o apoio dentro do Congresso também. Bom, só falando então já, né, tratando das eleições, desse super pedido de impeachment, o senhor disse algo muito importante, viu? O apoio popular. Nesse momento, o presidente está perdendo o apoio popular ou não? Eu gostaria de citar ainda outras questões, o senhor disse também da economia. Nós estamos atravessando aí um período muito crítico. Por exemplo, a população está reclamando da falta de matriz energética. O presidente lá no começo disse que faria uma nova política, que o brasileiro não ia mais dormir preocupado com a conta de energia, porque ele ia ampliar esse debate e ia respeitar a vocação energética de cada região. Por enquanto, isso não aconteceu. O que a gente está vendo aí é uma das maiores crises hídricas, fazendo com que o brasileiro pague muito caro por essa conta. E tem a questão tributária sobre a energia fotovoltaica. E ainda falando de economia popular e também do agrado, né, ou de uma política nova que o presidente possa ter nesse momento em relação ao custo de vida. Os 13 alimentos da cesta básica estão nas alturas, não existe desoneração. De que forma poderia ter aí alguma diretriz, alguma sinalização de que o governo está preocupado com essas questões e pode ter modificação ou não vai continuar do mesmo jeito, deputado? Uma das preocupações que nós estamos tendo é acelerar a reforma tributária, porque hoje não adianta o presidente desonerar, que ele desonera lá, o governador aumenta aqui. Então, não vai adiantar muita coisa. O que precisa é fazer essa reforma tributária urgente, e aí você pode fazer um plano onde, além de quem queira empreender, encontre um ambiente amigável, além de que as coisas possam ter uma segurança jurídica melhor, sem aquele cipual de leis tributárias, portarias, resoluções, você possa ter esse controle melhor e previsão sobre a questão, por exemplo, da cesta básica. Agora, sobre a questão que você falou da energia, realmente o Brasil passa, e não é de hoje,
Cada vez que o Brasil não cresce porque não tem energia e quando começa a crescer falta energia, aquele ciclo muito ruim para o país. E precisa avançar nisso. Nós, por exemplo, temos o estado de Roraima que depende de energia da Venezuela. O que o presidente tem feito, por exemplo, desonerou totalmente a questão da energia solar. Lógico que batemos de novo nos governadores que querem taxar, ficam querendo taxar todos os produtos, que a gente chama comumente de taxar o sol. Mas estamos investindo forte em energia, em outras energias, por exemplo, o parque eólico brasileiro aumentou muito, o parque solar vai aumentar muito. Eu tenho dito que a energia solar está para as distribuidoras, assim como o WhatsApp estava para as telefônicas. Isso vai, dentro de pouco tempo, proliferar pelo país inteiro. E a gente vai deixar de ficar tão dependente dessa questão das chuvas e das hidrelétricas. Para ontem? Entendeu? Tem que ser para ontem, né? Agora, enquanto não acontece isso, nós vamos ter que, enfim, ficar dependendo das termoelétricas, o que é um ambiente ruim. E um pouco da nossa, vamos dizer assim, da nossa desgraça nisso, parte um pouco do lobby, sim, do conluio entre as distribuidoras e termoelétricas, que fazem um joguinho ali, e há quem diga até em esvaziamentos de reservatórios, que não é só nesse governo, em todos os governos aí, para fazer o jogo aí de aumento e essa coisa toda. Ok, senhores? Ok, Kleber? Deputado, muito obrigada, viu, pela sua participação ao vivo aqui no programa Notícia de Frente. Eu que agradeço, um prazer, uma satisfação participar aqui com vocês. Obrigada. Bom, agora a gente vai ao vivo novamente com o repórter João Fernandes, que tem informações de vacinação, mas olha, não é contra a Covid-19 não, hein? João, diz aí, qual é o recado, qual é a imunização que você vai fazer um alerta agora aí pra gente? Cadê o João? Temos ele ao vivo? Oi. Está me ouvindo? João, diz pra gente qual é a vacinação dessa vez, não é da Covid-19, explica para nós. Agora sim, oi Luciana, vamos lá, falando sobre a vacinação contra a gripe H1N1. E olha só, estamos aqui no bairro Jardim Glória 2, em Várzea Grande. Olha só quanta gente já aqui nessa clínica de atenção primária à saúde. Boa parte, se não a maioria dessas pessoas aqui, já dei uma perguntada para o pessoal ali, funcionários, né, aqui da clínica de atenção a esse posto de saúde, a maioria aqui veio em busca da vacina contra a gripe, não é? O que já ameniza e ajuda muito nesse momento de pandemia, já que os sintomas são bem parecidos. Portanto, a partir de hoje, a Prefeitura de Várzea Grande, né, através da Secretaria de Saúde, informa que estará cumprindo a determinação do Ministério da Saúde e abrindo, então, a vacinação contra a gripe, a influenza H1N1 para todas as pessoas acima de 6 meses de idade em todas as unidades de saúde de Várzea Grande. Portanto, a partir de hoje você pode procurar aqui em Várzea Grande um posto de saúde. Você que tem acima de 6 meses, claro, crianças aí, os pais precisam levar com toda a documentação para receber a vacina contra a gripe H1N1, a influenza H1N1. Deverá, só atenção, viu pessoal, olha só, quem tomou a vacina contra a Covid-19 tem que ter um intervalo. Tem que ter um intervalo de pelo menos 14 dias. Então, você que tomou a vacina tem que esperar 14 dias para depois procurar, então, o posto de saúde para receber a vacina contra a gripe, contra a influenza H1N1. Em todos os postos de saúde a partir de hoje aqui em Várzea Grande. Agora, a gente aproveita para poder falar sobre os números da Covid-19 aqui no nosso estado. Mato Grosso, que registrou nas últimas 24 horas mais 17 mortes, infelizmente. Mais 17 pessoas perderam essa batalha contra a Covid-19. Uma outra preocupação também é que a ocupação de leitos de UTI voltou a crescer, viu? Voltou a crescer, tinha dado uma diminuída expressiva e agora voltou a aumentar a ocupação de leitos de UTI da rede pública. Na sua tela agora, portanto, os números totais, absolutos.
da Covid-19 aqui em Mato Grosso que registra até o momento 455.958 casos confirmados. Está aí para você na sua tela, não é, esse número total de infectados até o momento aqui no nosso estado. Óbitos, pessoas que morreram, infelizmente, 12.135 pessoas não resistiram a complicações da Covid-19 e morreram. Pacientes recuperados, 433.607 até o momento. Internados, nos hospitais espalhados pelo estado, 1.389 pacientes. Em monitoramento, 8.754 pessoas sendo acompanhadas nesse momento aqui no nosso estado. Como eu falei da taxa de ocupação de leitos de UTI, dá só uma olhadinha no seu canto direito inferior, subiu um pouco. Na quinta-feira passada a gente estava falando de 73%, agora já chega a quase 76%, para ser mais exato, 75,76% ocupação total de leitos de UTI. Na enfermaria, 30%, caiu bem a taxa de ocupação de leitos de enfermaria. Isso preocupa muito, porque enfermaria, eu sempre falo aqui que é a porta de saída. Os pacientes estão quase se recuperando, quase já recuperados aí, é da enfermaria para casa, e isso acabou caindo. A gente vê, a taxa está em 30% já, a ocupação de leitos de UTI subiu um pouco. Isso faz com que a gente tenha mais atenção e mais cuidados ainda. Não aglomerar, principalmente, Luciano, como a gente viu nesse final de semana em um bar em Cuiabá que estava lotado, cheio de gente, desrespeitando todas as normas, aglomeração. Além de tudo, pessoas sem máscaras, enfim, isso não deve acontecer. A máscara tem que permanecer sempre no nosso rosto, sempre que a gente sair de casa, e evitar esse contato muito próximo com as pessoas. Só assim a gente vai diminuir o contágio e também a taxa de ocupação nos leitos dos hospitais. Luciana, volto contigo. Oi, João, viu? Obrigada pelas suas informações. Olha só, não dá para celebrar ainda a redução dos percentuais, mas nós estávamos aqui a semana passada revelando aí 40 mortes em média por semana, caiu para 17, então a gente assim celebra, é pouco. A queda poderia ter sido assim de 100%, é aquilo que a gente torce, mas para que isso possa acontecer, é preciso que você faça uma busca aí na sua consciência, imunize-se contra a Covid-19. E o que o João trouxe aí de informação anterior para a gente é em relação à vacina da gripe. Nós recebemos aqui muitas mensagens justamente cobrando isso. Poxa, aí eu quero vacinar contra a gripe, mas eu não pertenço a um grupo prioritário. Quando será que o Ministério da Saúde vai abrir essa imunização em relação às doses que sobram, já que nem todo mundo do grupo prioritário fez questão de tomar essa vacina? Então tá aí, viu? Essa informação que você tanto buscou, agora tem. Vai lá diretamente num posto de saúde para tomar a vacina contra a gripe, porque vai ajudar aí o seu sistema imunológico e também é importante um reforço aí contra a Covid. Luciana, eu acho que vale a pena, no papel da imprensa, de nós divulgarmos algo importante. Ontem o Joe Biden decretou o Dia da Liberdade nos Estados Unidos, porque foi 4 de julho. Dia da Independência Americana. Por que Dia da Liberdade? Ele reuniu 1.000 pessoas na Casa Branca, e por conta exatamente da eficiência da vacina. Você vê o quanto que a vacina é importante, o quanto de óbitos caíram, o número de óbitos acabou caindo nos Estados Unidos nesses 6 meses praticamente de aplicação de vacina nos Estados Unidos, Lá eles estão administrando a Moderna, Janssen e Pfizer com alta eficiência da vacina. Então, este é o motivo. Sempre quando alguém me pergunta, Kleber, e a vacina, será que é boa, será que é ruim? Olha para os Estados Unidos, você vai ver, para Israel, Ah, mas o Chile vacinou 90%, está tendo uma ocupação de UTI. Gente, cada caso é um caso, mas com a vacina ela é muito mais benéfica do que maléfica, pelo contrário, Então, é muito importante que as pessoas tomem a vacina. Com certeza, professora, até porque a Europa, nesse momento, está preocupada, sabe com o quê? A Europa está preocupada com uma possível 4ª onda, tomara que ela não chegue nunca, um novo tsunami aí. Então, a imunização é a grande esperança. Olha só, agora são 7h08, nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho com mais a notícia de frente para você.